não poderia deixar de vir aqui a essa tribuna, depois de passar por uma cena que eu nunca imaginei, não é que eu fosse passar, senhor presidente, é que eu fosse ver aqui neste Senado Federal. Nunca imaginei, nem nos piores momentos que se passam aqui, eu imaginei que seria possível acontecer. Nós estamos desde 8h30 da manhã, numa audiência pública, em que nós ouvimos pacientemente todos os 4 convidados, todos os interpelantes, com uma série de questões de ordem levantadas, que nós atendemos a todas elas, praticamente, que em determinado momento, para atender a posição da oposição de alguns senadores que se rebelavam contra o fato de nós não era votar nenhuma proposta, senhor presidente, era a leitura do primeiro relatório da primeira comissão sobre a reforma trabalhista. Primeiro relatório, que já tem 168 emendas colocadas. Esses senadores que se rebelavam contra a leitura e fizeram um requerimento que eu aceitei, inclusive com alguns senadores que tinham outra opinião sobre o requerimento, sobre a regimentalidade do requerimento, não aceitando, mas colocamos em votação de acordo com todos os senadores lá presentes da situação, da oposição, do PMDB, do DEM, do PSDB, do PT, do PCdoB, todos concordaram com a votação desse requerimento para que houvesse uma decisão. Quero relembrar, que esta leitura deste relatório não foi uma coisa decidida agora. Foi decidido na semana passada, na reunião de terça-feira da semana passada, em que os parlamentares da oposição, os senadores da oposição que estavam lá presentes, exigiram que antes da leitura do relatório fosse feita uma nova audiência pública, com a concordância da liderança do governo, pois essa não era a disposição naquele momento, concordamos em fazer, antes da leitura, uma audiência pública. E essa audiência pública foi realizada. Após efetivada a votação sim do requerimento, em que os parlamentares da oposição perderam por 13 votos a 11, ou seja, por 2 votos. Alguns parlamentares se levantaram e disseram: não vai votar. Entre aspas, estou citando alguns parlamentares. Eu não aceito e não vou deixar que seja lido. Nós não vamos permitir, de modo algum, de qualquer maneira, que seja lido. As nossas argumentações, eu quero deixar e quero testemunho de todos que estão aqui, que em nenhum momento, nenhum minuto, eu perdi a minha tranquilidade, fiquei ouvindo, apelando, falando na necessidade de respeitar aquilo que é o mais sagrado dentro de um parlamento, é que após a discussão haja uma votação e haja, evidentemente, vencidos e vencedores. Que os vencidos não aceitem o resultado da votação e queira impedir de uma maneira violenta que eu continuasse a ler o andamento da comissão. Eu, em determinado momento, vários senadores vieram para cima da mesa, aos gritos, incitando alguns militantes que tinham ido, vários militantes que estavam dentro
do plenário daquela comissão, a gritar palavras de ordem, nos ofendendo, a gritar palavras de ordem, nos injuriando de uma maneira bastante agressiva, chegando ao ponto que, quando vieram para cima de mim, 2 senadores, eu estava com o microfone tentando falar, tomaram na violência física o microfone de minha mão, sacaram, colocaram o dedo em riste em cima de mim, se debruçaram sobre a mesa e depois ocuparam a mesa, chamando os militantes para fazer parte desta ocupação. Eu estou profundamente chocado, não é pessoalmente, não, é por essa casa. Por essa casa. Eu mesmo, durante as leituras e o andamento da comissão, eu fiz um apelo e disse que estava disposto ali, não como presidente da comissão, mas como presidente do PSDB, a fazer uma interlocução, porque não era possível mais ao país nós continuarmos nesse momento de ódio, de raiva, de rancor, e que brasileiros se odeiam e se agridem, e têm uma intolerância absoluta com qualquer opinião que seja contrária a deles. Que isso não levaria o país a nada. Nós estávamos levando o país a uma luta fratricida. E me dispus a isso, falei isso com toda clareza. E, no entanto, o que eu vi acontecer foi o oposto, uma demonstração de ódio, de rancor, intolerância total, raiva. Eu fiquei impressionado, senhor presidente, com a raiva e o ódio que eu via nos olhos de alguns senadores. Eu não entendo por quê. Em nenhum momento fizemos nenhum tipo de agressão, de insinuação, e senti todo esse ódio, esse rancor, e senti, sinceramente, senhor presidente, a temer pela minha segurança física. Tanto que tive que me retirar da mesa da comissão da CAI e ir para fora, para a sala da secretaria, porque havia evidente ameaça da segurança física, não só minha, como de outros senadores. Eu não poderia deixar de comunicar isso. É chocante. Não para mim. A gente tem 30 anos de política, nunca vi isso na minha vida, mas nem em palanques, naquela disputa quente das eleições, encontrando com adversários que todos conhecem, eu não vi esse tipo de violência, de se cruzar, de estar num debate, de participar de uma palestra. Não existe isso, não existia isso. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Portanto, eu não lamento por mim, lamento por essa casa. E chamo Vossa Excelência não a responsabilidade, porque isso não pode acontecer, porque acaba-se não só o que eles querem acabar, que é o governo, que é outra questão, mas acaba-se o Senado, se acaba o parlamento, se acaba o contraditório, se acaba as discussões, se acabam, inclusive, as votações, e os vencidos não aceitam o resultado. E não aceitando o resultado, partem para a desforra física, este Senado deixou de ser o parlamento de Rui Barbosa, deixou o parlamento de ser o parlamento representativo de todos os brasileiros. Por isso eu queria chamar todos à reflexão sobre esse momento difícil e dizer, sinceramente, que espero que o bom senso, o equilíbrio, baixe sobre esses senadores que fizeram isso hoje, para que realmente possam representar uma oposição digna. Como nós fizemos, eu passei praticamente 11 anos aqui na oposição. Várias vezes fui atropelado no meu pensamento. Várias vezes fui atropelado na minha maneira de ver as coisas. Nunca, nem vi, nem eu, sequer tive a audácia em pensar em não aceitar o resultado, quanto mais fisicamente, indo à desforra física. Portanto, eu peço a todos os senhores aqui, principalmente aos senhores senadores que fizeram isso, o mínimo de equilíbrio. Vamos pensar no país. Nós não podemos
difundir e espalhar esse ódio que nós vimos aqui hoje nesta casa, este rancor imenso que nós vimos aqui nessa casa, pelo país afora, porque nós estaremos dando o pior exemplo que nós poderíamos dar a este país. Muito obrigado, senador.